Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque. Seu programa semanal com informações sobre educação aqui direto de Brasília. Mas não só sobre educação, a gente acaba passando também por outros assuntos, como vai ser o programa de hoje. E o programa podcast Educação em Destaque, ele só existe porque nós podemos contar com o apoio aí de alguns parceiros que eu faço questão de nominar aqui agora. Nós temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos também o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, esses trabalhadores da rede privada. Temos ainda o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico e ainda o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. E, como sempre a gente faz por aqui, já peço que você curta esse conteúdo, você compartilhe também nas suas redes sociais e, sobretudo, nos seus grupos de WhatsApp, assim a gente vai poder alcançar muito mais gente, o que é super importante para um programa como esse. E nós temos também agora o apoio do Sebrae. O Sebrae é um parceiro somando aqui com a gente. E agora você fica então com o anúncio do Sebrae. Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Estamos aí pro que der e vier. Ei, ei. Estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. É isso aí. Esse é o anúncio do Sebrae. Você sabe que o Sebrae é um parceiro que você pode procurar aí, dependendo da sua necessidade de pequeno empreendedor. Você que quer prosperar, o Sebrae está aí, né? E você pode contar com esse parceiro, que também é parceiro nosso aqui do podcast Educação em Destaque. E como eu falei aqui no nosso programa, a gente passa por diferentes assuntos. E hoje nós vamos conversar com alguém que tem uma importância muito grande para a gente entender o cenário político do Brasil. O Brasil é complicado, a gente sabe disso. Inclusive tem essa ideia de que as coisas só começam por aqui depois do Carnaval. Então a gente está começando agora, então após o Carnaval, trazendo essa conversa com vocês. E o nosso convidado, até tem uma colinha aqui para poder apresentar o convidado de hoje, porque de fato ele tem uma contribuição já bastante acentuada aí para que a gente possa entender o Brasil, prestando assessoria em várias áreas. Eu estou falando do Antônio Augusto de Queiroz, que é jornalista, mestre em políticas públicas e governo pela Fundação Getúlio Vargas, é consultor e analista político, é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social, Sustentável da Presidência da República, o antigo Conselhão, depois ele vai explicar para a gente se ainda se pode chamar esse conselho de Conselhão. Foi diretor do Centro de Acompanhamento da Constituinte da UNB e por 35 anos diretor do departamento, ou melhor, diretor de documentação do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. É idealizador da publicação Os Cabeças do Congresso, que reúne os 100 parlamentares mais influentes do Congresso, e é autor de livros sobre o processo legislativo e decisório, entre os quais tem esse aqui, que está na mesa, vou apresentar para vocês. E aí você pode encontrar esse livro, depois o Toninho vai dar aqui o mapa da mina para chegar nessa joia, que é muito importante. Toninho tem, então, por dentro do processo decisório, como se fazem as leis, por dentro do governo, como funciona a máquina pública, e RIG, em 3 dimensões, trabalho parlamentar, defesa de interesses perante os poderes públicos e análise política e de conjuntura. E tem ainda para entender o funcionamento do governo e da máquina pública. Por fim, o Toninho é sócio-diretor da empresa Concilium, Soluções Institucionais e Governamentais. Então, esse é o nosso convidado com esse longo currículo. E a pergunta que eu quero fazer aqui para o Toninho já de cara é o seguinte: Toninho, nós começamos aí o ano político, propriamente dito, com a eleição das mesas do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado. E no Senado, na Câmara, a gente sabe, tem a eleição do deputado Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, e temos no Senado, então, a volta do senador Davi Alcolumbre, né, que é do estado do Amapá.
E eu tenho sempre uma questão, saber como é que um senador de um estado tão pequeno como é o Amapá, ainda muito jovem, porque Davi Alcolumbre tem pouco mais de 40 anos, então como é que essa figura volta à presidência do Senado, depois de ter, nesse intervalo entre a primeira presidência dele e a segunda, ele foi inclusive presidente da CCJ, que é a comissão mais importante ali do Senado. Quem é o senador Davi Alcolumbre, como é que ele chega nesse lugar? Eu sei que você sabe de uma história aí bem interessante, eu quero compartilhar aqui com o nosso público. Bom, o senador Davi Alcolumbre teve uma experiência política anterior como deputado federal, pertence a um grupo empresarial forte no estado do Amapá e que se elege senador e no Senado, na segunda legislatura do seu mandato, que no Senado o mandato é composto de 2 legislaturas de 8 anos, tem a oportunidade, com a eleição do Bolsonaro, de vir a ser o candidato à presidência da Casa, apoiado pelo governo do Bolsonaro. Ele tem uma relação muito próxima com o deputado Onyx Lorenzoni, que foi assumir o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, e então ele entrou como candidato. Inicialmente, havia muita dúvida se ele tinha chance ou não, mesmo sendo candidato do governo, de derrotar um cacique com a importância do Renan Calheiros, que era candidato. Mas houve uma campanha de mídia muito forte, negativa, sobre a imagem do Renan, e o Renan ficou um candidato na prática inviável, mas mesmo assim manteve a sua candidatura. Então, houve uma eleição com a participação do Renan, do Davi Alcolumbre e do senador Esperidião Amin. Como o objetivo, naquele momento, era derrotar o Renan, a maioria dos senadores se aliou ao candidato do governo, portanto, Davi Alcolumbre. Iniciou o processo de votação, com mais de uma dezena de votos já na urna, o Renan renuncia à candidatura. Os parlamentares pedem, então, ao presidente da Casa, que é o senador Ney Maranhão, que interrompa o processo de votação e que reinicie, considerando que um dos candidatos tinha renunciado. O senador, com problema grave de audição, ignorou solenemente esses pedidos e deu seguimento. Como daqueles votos que estavam na urna, a maioria era para derrotar o Renan, portanto, a favor do Davi, o Davi se beneficiou daqueles votos, a votação prosseguiu e ele teve exatamente 41 votos, que era o mínimo indispensável para se eleger presidente da Casa, e foi eleito de imediato. É bom lembrar que no Senado são 81 senadores, né? Portanto, 41 foi o que ele teve. Exatamente. Se o senador Ney Maranhão zera aquele processo, certamente o Alcolumbre não teria sido o presidente da Casa naquela oportunidade. O presidente teria sido o segundo colocado, que é o senador Esperidião Amin, porque era mais experiente, dava mais estabilidade para a Casa e certamente teria tido aqueles votos que o Renan, que deixaram de ir para o Renan, porque só o Alcolumbre, candidato do governo, poderia derrotar. Então, esse episódio favoreceu muito o Alcolumbre. Ele se beneficia inicialmente dessa condição de surdez do presidente da mesa, né, que estava presidindo as eleições, e se elege e faz uma gestão muito inteligente, porque logo se aproxima do Renan e se aconselha com os senadores mais experientes e, portanto, se apropria do poder do Senado. E não apenas do poder político, mas também do poder a partir do controle do orçamento. É tanto que surge o orçamento secreto a partir dessa articulação. Ele tenta a reeleição na presidência do Senado, mas a Constituição proíbe que haja reeleição na mesma legislatura. E aí, como não foi possível por impedimento constitucional, ele tentou via Supremo, mas teve dificuldade, porque o Supremo não queria permitir a reeleição do Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara. De modo que não houve a reeleição, ele conseguiu fazer o seu sucessor, apresentou também um senador novo, que estava no primeira legislatura do seu mandato, embora estivesse na segunda sessão legislativa da primeira legislatura. Estamos falando do Rodrigo Pacheco. Do Rodrigo Pacheco, que se elege e se reelege presidente da Casa. Mas o Alcolumbre fica presidente da CCJ e controlando o orçamento mesmo à distância. Então, ele
forte influência sobre o presidente da casa e tinha controle sobre a CCJ e o orçamento. E com esse volume de poder, com essa quantidade de recursos de poder na mão, ele consegue facilmente ter controle da casa a ponto de guardar a cadeira para que, tão logo termine o mandato do Pacheco, ele se candidate e se eleja com uma votação muito significativas. Então aí, com essa explicação, a gente agora cumprimenta o Toninho pela disposição de vir aqui ao programa. Quero te agradecer por ter vindo. Não fiz isso antes, que estava aqui na ansiedade de saber sobre essa figura que, de fato, é muito curiosa, que é Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Então, Toninho, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Toninho, então é o seguinte, nós vamos tratar hoje sobre a política do Brasil, esse quadro que a gente tem aí. Acho que tem umas questões que estão chamando muito a atenção. O ano de 2025 é um ano que a gente não tem eleição, mas é como se já estivéssemos em campanha para todos os cargos, né? Então, uma questão que gostaria de saber contigo é assim, o governo está ensaiando ainda desde o final do ano passado, pelo menos é isso que a mídia dá conta, uma possível reforma ministerial. E até agora, nós estamos gravando aqui no dia 27 de fevereiro, a gente ainda não tem exatamente o que se possa chamar de uma reforma. A gente teve ali a troca no Ministério da Saúde, né? A ministra Anísia deixa o Ministério, o ministro Padilha passa a ocupar esse cargo no Ministério da Saúde. E houve lá atrás a troca na comunicação. O que você sabe sobre reforma? O que está sendo encaminhado? Qual o tamanho dessa reforma? Você considera que é necessária? Qual a tua avaliação sobre essa questão da condução do governo nesse momento? Pois é, o governo está num momento particularmente difícil, o governo brasileiro, como de resto os governos de países democráticos no mundo inteiro, com baixa popularidade, um extremismo político muito acentuado, um negacionismo em relação à ciência e ao meio ambiente, uma revolução sem controle da tecnologia, das big techs, das fintechs, da inteligência artificial. Então, se está num ambiente de muita dificuldade para que as pessoas possam compreender o que efetivamente está em jogo. O que aconteceu com o presidente Lula, em particular? O presidente assume a presidência da República tendo que tomar medidas antes mesmo da posse. A emenda constitucional da transição foi uma articulação do governo Lula antes da posse. Houve um entendimento, um consenso no Congresso que era impossível governar esse país sem rever então emenda constitucional do teto de gastos. Então, se substitui pelo arcabouço fiscal. Só que o governo é vítima do fato de que postos chaves no governo, né, foram indicados com mandato pelo governo anterior. Então, você tinha o presidente do Banco Central e o presidente das agências que regulam preço. O presidente do Banco Central deliberadamente boicotou o governo, fez uma armadilha para que a inflação disparasse, né, com especulação sem nenhum fundamento em relação ao dólar futuro, né, e as agências reguladoras aumentaram as tarifas públicas desnecessariamente, também sem base legal, com objetivo político claramente. Com isso, por exemplo, foi adotado no Brasil a bandeira vermelha pela ANEEL sem a menor necessidade. Os reservatórios não estavam em níveis que justificassem aquela iniciativa, mas tinha esse objetivo político. Vem a eleição de 2024, em que o Centrão se dá razoavelmente bem, melhorando um pouquinho em relação ao que era, porque também se deu uma dimensão que houve um ganho espetacular nessa eleição, e não foi bem assim. Houve uma troca entre eles de posição, né? E o governo, então, ficou na contingência de fazer uma reforma política que, em primeiro lugar, desse mais efetividade ao governo, melhorasse a gestão. E, em segundo, fizesse uma acomodação política como resultado dessa eleição. E com uma oposição absolutamente irresponsável, extremista, que, utilizando de fake news a todo momento, fez ilações as mais absurdas, como, por exemplo, dizer que o governo queria taxar o PIX, que queria tributar a economia informal, né, que era o responsável pelo suposto aumento da corrupção, que era responsável pelo endividamento das famílias, pela ausência de segurança pública, que é um problema muito grave, que é de responsabilidade dos governadores, e criou uma insegurança muito grande perante a população, porque, de fato, ela está endividada, né? A população se encontra, os trabalhadores
vinculado ao consignado, trabalhadores e servidores públicos, e os trabalhadores do setor privado numa situação muito mais difícil, porque eles não têm um limite de juro para o consignado como tem um servidor, que o governo agora está anunciando uma medida nesse sentido, né? Foi regulamentado no Brasil, ainda na época do Bolsonaro, a jogatina e, portanto, tem muita gente, trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais, como assistência social, Bolsa Família, que estão compulsivamente gastando seus recursos na jogatina. Estamos falando das bets, sobretudo. E sobretudo das bets, tigrinhos, etc. Tal. Então, tudo isso cria um ambiente de muito desconforto para a população de um modo geral. Então, uma complexidade muito grande que faz com que as pessoas, sem base racional para isso, atribuam ao governo federal a responsabilidade pela sua situação de desconforto. Mas o governo federal tem assegurado aí o crescimento do emprego, o crescimento da renda, a inflação com todas essas armadilhas, com exceção na área de alimento, que incide mais fortemente, está razoavelmente sob controle, de modo os investimentos estão vindo para o Brasil, de modo que é um negócio absolutamente sem fundamento, mas que tem essa instabilidade momentânea. E o governo busca corrigir isso através dessa reforma ministerial e uma mudança na comunicação para se comunicar melhor com a população e enfrentar essas fake news. Então, o que eu diria é o seguinte, do ponto de vista interno, não tem nenhum fundamento para que haja instabilidade. O risco que nós temos é do ponto de vista externo. Foi eleito um presidente da República nos Estados Unidos que é um negacionista, é antidemocrático e está a serviço das redes sociais, das plataformas, das big techs, né? E isso é realmente objeto de preocupação. Se esse governo vier em socorro das big techs, resistindo à regulamentação, seja via decisão judicial, seja Congresso, ou se for solidário ao Bolsonaro nesse momento que ele está prestes a ser condenado, aí haverá, sim, uma turbulência muito grande e, sim, o mercado vai reagir muito fortemente e pode efetivamente desequilibrar. Mas, do ponto de vista interno, não há nenhuma razão para que haja esse desconforto, essa preocupação da população, é tudo coisa armada, luta política, né? Mas, do ponto de vista externo, essa preocupação. A reforma é necessária? É necessária porque o governo tem que se adequar a essa nova realidade. Tem gente que vai ser candidato na eleição do ano que vem e, portanto, precisa fazer ali um ajuste do ponto de vista do Ministério. E todo governo, no meio do mandato, costuma fazer. Então, o governo tem que ter a sabedoria de fazer uma reforma ministerial que acomode melhor a sua base, mas não só isso, dê mais efetividade ao governo e não abra mão do centro de governo. Porque esses partidos que hoje estão em torno do governo não são partidos que necessariamente marcharão com o projeto de poder em 2026. Pode ser que migrem para outras candidaturas. Então, tem que ter o cuidado de manter o centro do governo, mas tem que ter diálogo com essas forças. A eleição dos presidentes das duas casas dá certa estabilidade, porque são pessoas que não estão alinhadas à oposição irresponsável, né? É uma postura de mais equilíbrio, de modo que o ambiente é de muita preocupação, mas a nossa expectativa é que a partir de maio, junho, as coisas estejam serenadas se não houver interferências externas. Sem interferência externa, tende a ficar serenadas até lá. Toninho, você ocupa um espaço relativamente privilegiado para a obtenção de informações, que é esse assento no conselho, né? Que a gente chamava de conselhão, quero saber se ainda pode chamar assim. Chamava de conselhão porque ele é grande, né? São muitos conselheiros. Qual é a contribuição efetiva que um conselho como esse consegue oferecer à presidência da República, ao presidente, sobretudo, e ele tem demonstrado, de acordo com o que vocês têm oferecido, ele tem demonstrado acolher essa contribuição? Pois é, o governo tem várias portas de entrada para a sociedade. Tem a Secretaria-Geral, que se relaciona fortemente com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada. E tem o Conselhão, que, ao mesmo tempo em que tem participação da sociedade civil organizada, também tem uma participação muito forte do setor empresarial. Então, é um ambiente de concertação, um ambiente plural, democrático, de diálogo, e que busca, nas suas diversas comissões, dialogar a respeito dos principais temas do país. Então, por exemplo,
A questão da reforma tributária foi um tema que foi debatido exaustivamente lá no Conselhão. A questão do arcabouço passou também por lá debates. Todos a recriação desses programas sociais passaram pelo Conselho. Então, o Conselho tem um papel importante e é distribuído equilibradamente entre as diversas forças políticas no sentido de dar ao presidente uma diretriz, sugerir ações, etc. O sistema penitenciário, por exemplo, é um tema de muito debate, a questão da desinformação está muito presente no debate, a defesa da democracia. Então, o Conselho perpassa por todos os temas das políticas públicas, né, e apresenta sugestões ao Parlamento e ao Presidente da República, mas particularmente ao Presidente da República, na perspectiva de fazer com que as suas decisões sejam decisões informadas, instruídas, e na perspectiva de colaborar, de contribuir, de assessorar, de aconselhar e nunca de substituir o Parlamento. É tanto que, quando foi criado lá no primeiro mandato, houve uma resistência do Parlamento e hoje não há mais esse tipo de resistência. E o nome Conselhão continua sendo usado por conta da quantidade tamanho, né? De representantes que tem representantes de todos os segmentos produtivos, de todos os segmentos da sociedade. Então, é uma instância que é fundamental para alertar o governo de problemas que, sem essa instância, dificilmente ele estaria atento, né? Então, é um conselho que dá essa contribuição relevante para o governo federal. Recentemente, o advogado Cacai, né, publicou aí uma... Não era exatamente uma carta, porque, enfim, era um texto que ele encaminhou para pessoas muito próximas a ele, que estavam em grupos nos quais ele integrava ali. E um dos pontos bem destacado disso é o isolamento, segundo ele, do presidente da República. Ele diz que o presidente está isolado, que ele não tem hoje interlocutores com os quais ele possa trocar impressões e por aí vai. E aí você está me falando que o Conselho cumpre um papel institucional de oferecer ali posicionamentos, enfim, opiniões ao presidente. Tem a Secretaria-Geral da Presidência da República que deve... pelo menos o papel institucional é articular com os movimentos sociais e tudo mais. Então, a crítica do advogado Cacai em relação ao isolamento do presidente, ela é procedente ou ela está mais no campo pessoal? É uma coisa de um amigo que não está se sentindo tão prestigiado nessa gestão? Como é que você vê? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Porque, de fato, o presidente Lula, nos mandatos anteriores, que também contava com o Conselhão, ele tinha como hábito se reunir frequentemente com diversos atores relevantes da sociedade para diálogo no pé do ouvido, dialogando nos finais de semana. E o presidente já está com uma idade avançada, a esposa dele que cuida para que ele não se exponha e não se estresse, não se canse muito, tem, em alguma medida, blindado. E, de fato, isso tem ocorrido em relação ao contato com várias personalidades que poderiam aconselhar o presidente fora da institucionalidade, num ambiente informal e onde o Lula é melhor no diálogo, na conversa, etc. Então, tem um pouco desse aspecto, ou seja, ele tem um pouco de razão nisso, que o presidente está ficando muito na institucionalidade. Mas isso não é, na minha avaliação, um elemento central. O elemento central é que o mundo mudou, né? Tem hoje uma oposição absolutamente irresponsável, que faz diagnóstico a respeito de problemas que são reais, mas não apresenta solução para esses problemas e faz o inverso. Acusa o governo, a esquerda, os movimentos sociais, como responsável pelas mazelas que a população enfrenta. E é da natureza humana, quando alguém passa por um sofrimento, antes de resolver o problema que a faz sofrer, ela busca se vingar daquele que supostamente a fez sofrer. Ou seja, é da natureza humana, mexe com os instintos mais primitivos e esse pessoal domina essa tecnologia de como fazer isso. Utiliza a religião, a família, né? E uma série de outros comportamentos e sentimentos que são muito sagrados para a população e coloca em contradição com esses pontos setores que eles querem atingir e vão em cima exatamente da esquerda, dos movimentos sociais, etc. Então, é uma jogada muito difícil de enfrentar e combater. Quando eles falam de família, eles falam de um ideal que nem eles observam, né?
Porque basta ver a vida dessas pessoas, os inúmeros relacionamentos, então, quer dizer, eles falam de um ideal de família, que todo mundo tem, né? E aí defende o ideal de família, aí fica fácil fazer pregação quando você trabalha só no campo do ideal. Toninho, a gente falou agora há pouco da composição das mesas diretoras da Câmara e do Senado, porque o Congresso é fundamental, não tem como a gente pensar em democracia sem a institucionalidade e os três poderes atuando harmonicamente. Nesse caso, eu queria te perguntar sobre essa diferença de perfil ali do presidente da Câmara atual, o Hugo Motta, em relação ao anterior, que o tempo todo se colocou como um obstáculo mesmo na relação com o governo, até isolando o ministro da Secretaria de Relação Institucional, o Alexandre Padilha, que praticamente não tinha como dialogar naquele espaço do Congresso, porque o Arthur Lira se apropriou da Câmara como sendo algo, como se fosse uma fazenda dele, né? Então, desse ponto de vista que eu te pergunto, a tua expectativa em relação ao Hugo Motta, embora ele seja muito próximo do Arthur Lira, é de mais independência, uma relação mais harmônica com o governo, há uma predisposição nesse sentido? Você tem observado? Na verdade, é bom contextualizar esse momento para a gente compreender bem. O que aconteceu em relação ao Lira foi o seguinte: ele assume a presidência da Câmara e se reelege presidente da Câmara num ambiente de presidentes muito fracos. Sai lá do Temer, depois entra o Bolsonaro, dois muito fracos, e o Congresso se apropria do orçamento. E o uso desse orçamento era manuseado, de um lado, pelo presidente da Câmara, o Lira, né, e de outro, pelo presidente do Senado, na época, o Alcolumbre. Eles se apropriam desse orçamento. Vem o governo do presidente Lula e se opõe a essa ideia de o Congresso se apropriar da maior fração do orçamento naquela parte que o governo pode utilizar sem vinculação obrigatória, né? Aquele recurso que o governo tem flexibilidade para gastar sem estar vinculado. Propõe uma série de mudanças e é natural que quem estava acostumado a ter o controle pleno não querer abrir mão desse controle. E, mesmo assim, houve uma repactuação que parte dos recursos passaram aí para a saúde, destinado a outras finalidades, e aí houve um imbróglio, que era o principal, que o Supremo entrou, que era a questão da ausência de transparência. A emenda PIX de um lado e o orçamento secreto ali de outro, que permitia a liberação de recursos compulsoriamente, obrigatoriamente, sem responsabilidade em relação a como seria gasto esse recurso. Então, o Lira resistiu muito em relação a isso. O Lira tinha controle sobre as lideranças na Câmara, completo e absoluto. E era muito autoritário na condução da presidência da Casa. O novo presidente é mais aberto, é mais de diálogo, é mais democrático. Mas ele não tem o controle que o Lira tinha em relação aos líderes. Então, ele vai ficar num pêndulo, embora dialogue mais, né? Mas ele não tem controle sobre as lideranças. Então, a vontade dele necessariamente não vai prevalecer, né? Porque ele não tem controle. E a do Lira prevalecia porque ele tinha controle. Lamentavelmente, não era na direção do que o governo desejava sempre. Então, eu acho que o que aconteceu foi uma inversão. Quer dizer, o Pacheco, que era presidente do Senado, era mais de diálogo, era mais palatável no diálogo com o governo, né? Mas não tinha controle das lideranças. O Lira, menos palatável ao diálogo, menos permeável ao diálogo, mas tinha controle das lideranças. Então, agora inverteu. Quem tem controle das lideranças é o Alcolumbre no Senado e o Hugo Motta não tem tanto na Câmara. Então, houve uma inversão, mas ambos vão permitir um diálogo fluido com o governo, pelo menos enquanto não houver uma decisão em relação ao processo sucessório. Então, o ano de 2025, eu acho que a relação será muito harmoniosa. A partir de 2026, dependerá da composição em torno da sucessão presidencial. Mas eu acho que o ambiente para o governo de diálogo melhorou. Hoje, pelo menos, você não tem um presidente de uma das casas desconhecendo o interlocutor do governo com o Congresso, que é o ministro da SRI, que agora vai haver troca, porque o Padilha está sendo deslocado para a área de saúde, né?
Mas isso é a garantia de que esse diálogo institucional permanecerá e de modo respeitoso, o que não havia, pelo menos em relação a uma das casas até recentemente. Toninho, e falando então da sucessão presidencial do ano que vem e tudo, a gente não tem como não falar do Bolsonaro, né? Você tomou conhecimento da denúncia oferecida ali pelo Ministério Público ao STF. Por tudo que está relatado ali, é muito difícil que o Bolsonaro não venha a ser condenado. A situação dele para uma possível eleição, eu não vejo um cenário possível, mesmo que altere lei da ficha limpa, mesmo que tenha anistia, enfim, eu não consigo imaginar o Bolsonaro candidato em 2026. Eu não sei se você partilha dessa opinião. E em não tendo Bolsonaro em 2026, mas isso se resolvendo ali só já em 2026. Como é que fica esse cenário? Porque para onde a extrema-direita vai? Como é que eles vão se compor? Pois é. Hoje a situação está no seguinte pé. A direita e a extrema-direita estão divididas em relação à candidatura única. Por outro lado, o Bolsonaro, que está inelegível, e na minha avaliação continuará inelegível, vai insistir em manter a candidatura até a véspera da eleição. O tribunal vai declarar que ele é inelegível formalmente e ele então vai indicar um dos filhos ou para ser candidato a presidente da República, ou mesmo a esposa, ou para ser vice de alguém. E isso inevitavelmente levará a pelo menos 2 candidaturas na direita e centro-direita. E isso, naturalmente, vai favorecer uma candidatura de esquerda, especialmente se ela continuar unitária e se for a do Lula. O Bolsonaro está contando muito com a ideia de que ele altera a lei da ficha limpa e depois vem a anistia e garante a ele a condição de candidato. E está contando para isso, para mobilizar a população, com o apoio do Trump. Mas ele pode estar enganado em relação a isso, porque o Trump é um sujeito que não é da índole dele ajudar ninguém, nem os aliados mais próximos. No que se parece muito com o próprio Bolsonaro, né? Parece com o próprio Bolsonaro, exatamente. Ele é muito oportunista de usar as pessoas e depois descartar, né? Tem até um filme muito interessante que eu recomendo que se assista, está na internet, você pode alugar na televisão, chamado O Aprendiz. E lá o Trump tem um conselheiro, nesse filme relata a história, tem um conselheiro, um advogado inescrupuloso, que ensina para ele as 3 regras que ele segue até hoje na vida empresarial e na vida política dele. A primeira regra é ataque, ataque e ataque. Ou seja, se ele sentir que alguém vai ameaçá-lo com estilingue, ele vai para cima com a bazuca. A segunda é de que cada um tem sua verdade. Portanto, se sua verdade é uma mentira, faça dessa mentira a sua verdade e defenda esse ponto de vista. E a terceira é nunca admitir derrota ou recuar em posicionamento, ou seja, sustentar aqueles posicionamentos. E é o que o Trump faz a vida inteira como empresário e agora como governo que retornou à presidência dos Estados Unidos. Então, concordo contigo. Acho que o Bolsonaro está fora dessa disputa e a eleição em 2026, para que haja continuidade do governo, desse projeto de governo que está preocupado com o país e não com likes, com denúncia, com mera luta política, né? É importante que o candidato seja o presidente Lula, né? E que haja unidade das esquerdas em relação a isso, porque se houver troca de candidato, o risco de que haja alternância, né, é muito grande, mesmo que o grupo do Bolsonaro não se eleja, mas nessa hipótese, certamente o governador de São Paulo, se o Lula não for candidato, sairia candidato, e ele é um candidato que tem o apoio do establishment, da mídia, da grande imprensa, do setor poder econômico, né? E dessas seitas todas que Bolsonaro e sua trupe, não sendo candidato, vai se aliar a ele, né? Então é importante que o Lula seja candidato, e o Lula sendo, dificilmente o Tarcísio arriscaria concorrer contra ele, porque o presidente da República pode perder a eleição, mas o adversário não ganha, candidato à reeleição. É tanto que só o Bolsonaro que não conseguiu, nas 4 vezes em que houve reeleição no Brasil, né, tentativa de reeleição no Brasil, foi o único que não conseguiu se reeleger, porque foi negacionista, teve um governo trágico sob todos os pontos de vista. É bom que você diga que, mesmo não conseguindo se reeleger pelo mandato que fez, quando a gente fala, ele teve ali, quase ganha a eleição, claro, quase ganha a eleição, mas foram mais de 300 bilhões
despejados no país para viabilizar esse resultado eleitoral, coisa que, né, nunca aconteceu antes e espero que não volte a acontecer. Não, se ele tivesse falado 20% a menos das besteiras que falou na campanha, possivelmente teria sido reeleito. Mas é a essência dele, né? Que vocês... Toninho, no ano passado, na eleição que a gente teve aí nos municípios, a imprensa depois se apropriou daquilo como sendo uma vitória retumbante do Centrão e dos partidos de centro, que a esquerda foi dizimada, enfim. Esse era o discurso. Qualquer lugar que se ligava, estava lá, era essa a informação que chegava. Eu vi que você se opõe um pouco a essa leitura, a essa compreensão. Você foi ali para os números e viu que não é exatamente assim. Na verdade, houve uma troca no interior do próprio Centrão, partidos que antes não estavam tão vitaminados, agora saiu da eleição um pouco mais forte, mas outros ficaram mais fracos, mas dentro do mesmo campo político. Queria que você falasse para a gente sobre esse teu ponto de vista em relação à eleição de 2024. A eleição de 2024, essencialmente, foi uma eleição de continuidade, né? Quem tinha direito a se reeleger ou ser candidato à reeleição, que eram aproximadamente 3 mil e poucos prefeitos, foram candidatos à reeleição e desses 80 e poucos por cento se reelegeu. Portanto, 46% dos prefeitos continuaram porque foram reeleitos. 54% houve renovação, mas uma renovação de continuidade, ou seja, quem saiu da prefeitura indicou um candidato que possivelmente ocupava alguma pasta no seu secretariado e que se elegeu. Então, houve uma dança de cadeiras, mas sem uma mudança muito significativa. Houve um leve crescimento da direita, né? Houve um pequeno decréscimo da esquerda e o centro se manteve redistribuindo as cadeiras. Então, o PSDB perdeu espaço para outros partidos, né? PSD, sobretudo, né? Pois é, mas aí o que é curioso é o seguinte, é que o PSD, que é visto como o candidato, como o partido que melhor se deu bem nessa eleição, que mais cresceu, na verdade, ele decresceu em relação ao status quo no momento da eleição. Porque com a janela partidária, e antes disso os prefeitos podiam mudar de partido porque tem mandato majoritário, sem perder o mandato, então o PSD cresceu artificialmente, de modo que quando ele chegou na eleição, ele era muito maior do que saiu da eleição. Ele saiu da eleição menor do que entrou. Ou seja, para ficar bem claro, ele em 2024 ele elegeu mais prefeitos do que ele havia conseguido eleger em 2020. No entanto, esse número que ele elegeu era menor do que ele entrou na campanha, porque houve naquela janela, após a eleição de 2020, a migração de muitos outros partidos para o PSD. É isso? Exatamente. Quer dizer, você tem o parâmetro da eleição. Compara o desempenho do PSD com a eleição anterior ou com a radiografia no momento que antecede a eleição, porque houve migração, ele cresceu artificialmente, fortemente, né? De qualquer maneira, foi uma eleição que não teve esse caráter da polarização. Foi uma eleição da normalidade, da continuidade e que premiou aqueles que tiveram melhor gestão. Então, desse ponto de vista, há uma certa tranquilidade no país. Quer dizer, essa polarização, essa fragmentação, essa divisão que se vê em Brasília, no Congresso, em outros lugares, ela não existe nos municípios, nas unidades menores da federação, que são os municípios brasileiros. Toninho, falando especificamente então do Congresso, qualquer observador mais atento com quem a gente conversa vai dizer que esse é um dos piores, se não o pior, Congresso aí de todos os tempos no Brasil. E com o orçamento secreto, e não só com ele, mas com essa capacidade que os deputados e senadores hoje têm de mobilizar, de, enfim, distribuir dinheiro, que era uma coisa que até eu estava vendo há 10 anos, o dinheiro para emendas ali era um pouco mais de 6 bilhões de reais. Agora, em 2025, isso está chegando a 52 bilhões de reais. Quer dizer, com esse dinheiro que esses parlamentares têm para fazer agrado para os prefeitos e tudo mais, como é que a gente renova esse Congresso? Como é que a gente pode ter um Congresso melhor do que esse que a gente tem aí hoje? Qual a tua expectativa para 2026 em relação ao Congresso? Pois é, o Congresso Nacional, ele é um Congresso que a gente pode classificar como liberal do ponto de vista econômico,
fiscalista do ponto de vista de gestão, conservador em relação aos valores e comportamentos e atrasado em relação ao meio ambiente e os direitos humanos. O Congresso, com essa conformação e com o volume de poder que adquiriu em razão de presidentes fracos anteriores, Temer e Bolsonaro, é um Congresso muito perigoso para o conjunto da sociedade, especialmente aqueles que dependem de políticas públicas com recurso do orçamento público, porque ele disputa o orçamento, ele não quer abrir mão dos recursos das emendas. Antes, os deputados dependiam dos prefeitos, agora os prefeitos dependem dos deputados, porque o deputado tem, cada um, pelo menos 60 milhões de emendas impositivas, que vão ser executadas inexoravelmente, né? Além de outras emendas de comissão e outras possibilidades de negociação. Então, antes, o governo federal tinha 3 recursos de poder para convencer o parlamento a apoiar, que era o chamado parlamento presidencialismo de coalizão. Hoje, o presidencialismo, a gente pode, para ser generoso, usar uma palavra mais educada, um parlamentarismo de concertação. Quer dizer, o governo vai ter que sentar lá e negociar, porque a distribuição de recursos do orçamento não é mais negociada, é impositiva. Positiva. A negociação do conteúdo da política pública, que o governo antes chamava, agora o governo é chamado. Se a gente verificar, por exemplo, a reforma tributária, é de iniciativa do parlamento, o governo foi um facilitador, ajudou, etc. O compartilhamento da gestão, os partidos indicando nomes para os ministérios, não é mais um compromisso com o programa, mas uma participação sem um compromisso programático, mais pragmático dos partidos, e isso faz com que o presidente fique numa condição muito vulnerável nesse relacionamento. Então, alterou essa correlação de forças num Congresso com esse perfil. A perspectiva não é de melhora, não. Porque se a gente já tinha um Congresso com essas características, o risco é de que cresça no interior do Congresso uma fração que hoje é pequena lá. Representa uns 70 parlamentares que são completamente alucinados. Eles vivem num mundo paralelo, um problema gravíssimo de cognição. E a tendência é que isso aumente. Felizmente, essa gente não interfere na agenda. E, graças a isso, algumas políticas públicas continuaram no atual governo. Ele conseguiu aprovar coisas relevantíssimas. O aumento real do salário mínimo, né, uma política de reajuste de aumento real para o salário mínimo. Conseguiu retomar programas que tinham sido extintos anteriormente, né? Quer dizer, conseguiu uma série de feitos relevantíssimos, mesmo com o Congresso com esse perfil. Mas isso depende de compromisso do governo, de capacidade de diálogo e de ter instituições como o Conselhão, que faz essa concertação e ajuda nesse entendimento. Toninho, vou te colocar agora numa saia justa aí, rapaz. Mas para você é tranquilo. Eu queria que você apontasse para a gente aí 3, não mais que isso, 3 ministros e ministras desse campo todo que o presidente montou aí de ministério. Ele tem mais de 30 ministérios, então, desses aí, 3 que você diz, esses ministros, realmente o presidente não deveria tocar para trocar, porque eles estão dando certo e o governo deve muito a eles, a sociedade deve muito a eles. Então, 3 nomes que você acha que estão se destacando nessa gestão do Lula 3. E por isso 3 é porque a gente está no 3º mandato. Pois é, eu acho que estão muito bem o ministro da Educação, o ministro da Fazenda e o ministro da Indústria e Comércio. Acho que... Estamos falando, então, de Camilo Santana na Educação, Fernando Haddad na Fazenda e Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin na Indústria e Comércio. Acho que esses 3 ministros tiveram um papel muito relevante no diálogo com setores radicalizados da sociedade, no agronegócio, né, no sistema financeiro, que são adversários do governo, e houve possibilidade de dialogar e retomar, no caso do Alckmin e do Haddad junto, eles cuidaram da pauta ambiental. Né? Todos os projetos da pauta ambiental passaram muito pouco pelo Ministério do Meio Ambiente. Passaram mais por esses dois ministérios. Né? Então, você tem uma pauta aí de economia verde relevantíssima sendo tocada. Na área da educação, com todas as dificuldades, os avanços são relevantíssimos, né? De modo que esses 3 ministros eu não trocaria. E se trocasse, trocaria
para uma posição com muito mais poder e mais possibilidade de ajudar o governo nesse momento. Tá, mas aí é que depois desses 3 ministérios só sobra um para onde alguém aí poderia ir para fazer a diferença. Nesse caso seria a Casa Civil. Você tem uma opinião? Qual é a tua opinião sobre a gestão Rui Costa na Casa Civil? Eu acho que o Rui Costa faz uma gestão muito centralizada, na minha avaliação. A experiência dele de Brasília é pequena, né? E acho que se não fosse esses outros ministérios ajudando nessa articulação, ele teria tido enorme dificuldade. Parece que o presidente Lula até gostou muito, depois da saída do Zé Disseu do governo, de ter alguém com uma personalidade mais forte, uma espécie de gerentão lá na Casa Civil. Foi quando colocou a Dilma e agora colocou o Rui Costa, que tem um estilo muito semelhante, de dar bronca, de enquadrar e tal. Mas eu acho que a função não é muito essa, não. A função da Casa Civil é coordenar, fazer com que as diretrizes de governo sejam respeitadas e facilitar o diálogo. E eu acho que o Rui não tem feito isso com a eficiência que seria necessária, especialmente num ambiente conturbado, fragmentado, como esse que o Brasil vive. Acho que o presidente... também não estou recomendando aqui a troca dele. Claro. Só vai trocar um ministério dessa magnitude se for por alguém que reúna essa capacidade e que não tire de um ministério que é chave, né? Então, essa é a dificuldade do governo. Mas é preciso que haja mais coordenação do governo, e tem pouca, né? E também haja uma melhor comunicação, uma comunicação mais assertiva. E eu acho que a saída, quer dizer, essa mudança que houve lá vai contribuir desse ponto de vista, né? Mas até chegar essa informação à sociedade demora um pouco e coincidiu essa troca num momento muito turbulento, de muita denúncia infundada da oposição, né? E quando estava sendo implementado, as armadilhas foram feitas lá atrás pelos aliados do Bolsonaro, em postos-chave como o Banco Central e agências reguladoras. Toninho, você é jornalista e evidente que quando a gente pensa comunicação, a gente não está falando aqui de propaganda apenas, né? O governo precisa fazer propaganda também naquilo que ele trabalha, mas quando a gente fala de comunicação é bem mais do que isso. E nesses 2 anos, praticamente, o governo não se comunicou, né? Então a sociedade ficou aí meio querendo saber de informação e o que chegava era fake news ali dos grupos de WhatsApp, a extrema-direita alimentando isso. O governo se comunicou pouco, na minha opinião, e mal. Que peso você acha que o governo precisa jogar na comunicação? Não estou falando de propaganda nesse caso, porque propaganda deixa para a campanha. Falar de comunicação mesmo. Onde você acha que o governo precisa ser mais incisivo em comunicação para ajudar a reverter esse quadro que, como a gente sabe, não é bom? As pesquisas aí todas mostram que a situação do governo não é... A maioria da sociedade não vê esse governo de uma forma positiva. E embora tenha muitas coisas para mostrar, como quem está mais inteirado do que acontece sabe que tem. Então, onde o governo precisa atuar mais, de que forma atuar mais em comunicação para melhorar a sua performance junto à sociedade? Pois é, eu acho que nos 2 primeiros anos do governo ele errou fortemente a negligenciar a comunicação digital. Ela ficou em absoluta segundo plano e a extrema-direita se apropriou desse espaço e deu um show em relação ao governo. O governo priorizou a publicidade, né, e fez campanhas de muito curta duração. As campanhas eram boas, né? A campanha de reconstrução do país, né? A campanha de pacificação do país, a ideia de dizer que o Brasil voltou, etc., eram boas campanhas. Foram feitas 4 campanhas, mas muito curtas e por meio de publicidade. Deveria ter sido descentralizado. Um país com a dimensão do Brasil não pode fazer uma campanha uniformizada. Tem que levar em conta e enfatizar com mais ênfase as necessidades de cada localidade do país. E, lamentavelmente, isso não foi feito. Acho que agora a tendência é que faça, está sendo direcionado um esforço grande de investir na comunicação digital, nas redes sociais, de um lado, e de outro, regionalizar essa comunicação do governo, os anúncios, a publicidade, as entrevistas, os contatos, porque o Brasil é complexo, é grande
e é preciso que haja comunicação para cada uma das realidades e para públicos específicos, né? Acho que é preciso fazer isso, e essa troca na comunicação acho que ajuda um pouco. O fato de ter sido colocado como ministro das Comunicações uma pessoa que é muito engajada do ponto de vista político, ela chamava mais para ela o debate e o governo ficava em segundo plano. Aliás, esse era um problema desse governo. Se você verificar os ministros, são poucos que começam um discurso, ou ao longo do discurso, fala do governo do presidente Lula. Ele só fala das ações dele em particular e fala para o público, para o eleitorado dele. Isso é uma tragédia, né? E, nesse particular, eu quero dizer que, entre os ministros da área econômica, né, e eu mencionei isso aqui já em relação a dois, o Haddad e o Alckmin têm sempre referenciado e dito nas entrevistas que aquela ação, aquela política pública é objeto de uma determinação do presidente Lula, diferentemente dos outros, não atribui ao governo aquilo, mas uma iniciativa individual, e que pouco repercute, porque, na maioria dos casos, é ministro que fala para o seu grupo, ou é ministro que está muito ideologizado, e a sua resposta não é recebida com neutralidade, né? Então, esse é o grande problema que a gente enfrenta na comunicação, na minha avaliação. Toninho, para terminar, eu queria uma opinião, uma análise sua sobre o seguinte cenário. Em 2023, o presidente Lula acabou viajando muito pelo mundo, tinha aquela pretensão de... A ideia do Brasil voltou e tudo mais, se conectar ali com o mundo, e ele viajou bastante. Foi muito criticado por isso, inclusive. 2024, ano passado, portanto, teve a tragédia toda do Rio Grande do Sul, ele ficou aqui muito no Brasil, viajou aí um pouco, e em seguida ele adoeceu, teve o problema dele, no segundo semestre ele ficou abatido, digamos assim. E agora? Temos aí 2 anos, na verdade um pouco mais de 1 ano e 8 meses para a eleição. Qual que deve ser o perfil do presidente que termina o mandato? É esse cara que viaja pelo mundo, ou ele vai viajar mais aqui internamente? O que ele tem que fazer? Pois é, o presidente Lula cumpriu um papel fundamental nos seus primeiros meses de governo, reinserindo o Brasil no plano internacional. O Brasil tinha virado um pária do ponto de vista internacional, com o ex-presidente, que era uma tragédia, que era uma vergonha quando viajava para o exterior. Então, esse papel foi muito importante. Agora, esse papel perde relevância na minha avaliação, especialmente com a eleição do Trump, né? Então, o Lula deve viajar apenas, exclusivamente, em eventos absolutamente estratégicos para o Brasil, né? E focar mais internamente e voltar a viajar nos diversas unidades da federação e levando em consideração sempre a realidade local, levando a informação do que o governo fez para aquele território, para aquela comunidade, para aquela região. Fazer um discurso mais focado nas necessidades, nos interesses das localidades. Até porque tem mais apenas 1 ano e alguns meses aí, 8 meses, né, de mandato, e é fundamental que o governo faça esse contraponto na pessoa de quem expressa essa liderança e que tem essa credibilidade, que é o presidente Lula. Então, vai caber a ele viajar mais internamente, menos externamente, mas nunca deixar de comparecer aos eventos chaves internacional. Mas viagens outras que não sejam tão relevantes não é recomendável, porque há necessidade da presença do presidente junto ao eleitorado, especialmente da região Nordeste, onde tem perdido apoio nos últimos tempos aí, em razão de fake news, né, que tem sido espalhada aí por essa oposição de extrema-direita. Em relação às relações internacionais, até é bom que se diga que o Brasil está na presidência dos BRICS e está conduzindo isso, então as coisas vão acontecer por aqui. E tem a COP30 ali no final do ano, em novembro, lá em Belém, que também o mundo todo vem para cá. Então, não há necessidade de sair de casa quando as visitas estão chegando. Então, acho que isso é importante. Toninho, eu quero te agradecer, então, pela conversa, pelas informações que você traz, por esse bate-papo. Deixar aí o convite para que você volte outras vezes a conversar aqui com a nossa audiência e te agradecer mesmo muito por essa conversa aqui hoje. Muito obrigado. Legal, parabéns pelo programa.
Valeu, gente. Então é isso. A gente volta na próxima semana com mais um convidado ou uma convidada aqui para trazer informações relevantes para você que nos acompanha todas as semanas. É isso. Até a próxima semana. Grande abraço. Até lá.